queria ter uma calça ali americana. Não tinha! Não tinha. Então, por exemplo, cigarro vinha importado do Paraguai. Importado. Tudo contrabandeado do Paraguai. Uísque. Tanto que a piada do uísque Paraguai, então que era tudo isso falsificado. Aí as pessoas queriam ter algumas... Computador, quando chegou... Vixe, primeiro vinha tudo pro contrabando, porque era tudo fechado. Enormes. Né? Porque aí, já mais à frente, o regime militar tinha um negócio chamado Cobra, que era uma indústria nacional de... havia um nacionalismo na ditadura militar que não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Então, porque o governo Bolsonaro, os militares são traidores, né? Eles, se possível, eles vendem o Brasil e entregam. É diferente da ditadura. A contradição é interessante. Eu fico vendo os que estão no Palácio do Planalto, evidentemente, não estou me referindo a todos. A ditadura militar é ultranacionalista e estatista. O governo Geisel quase que estatizou a economia brasileira. É por isso que você fala que era meio socialista, porque o Estado era inchado. Era no sentido de você ter um Estado forte, reformista, modernizador, mas autoritário, né, em termos políticos e tal. Então, e nacionalista. E anti-americano. No governo Geisel, que é o quinquênio 7479, anti-americano. Claramente anti-americano. O Geisel, tanto que o Brasil é o primeiro país que reconhece Angola no momento que Angola é um país comunista. Hein? O MPLA, Agostinho Neto, dominava Luanda. Tá? O primeiro país é o Brasil. Mas tinha um flerte com não. Não. Mas é chamada o pragmatismo responsável à política externa independente. Seguia uma ideia que vinha lá do início dos anos 60, mais ou menos, no governo Jânio Quadros, que dura tão pouco. O ministro era o Afonso Arinos de Melo Franco, grande intelectual, foi a política externa independente. Você pode dizer que chama pragmatismo responsável a política do Ernesto Geisel, o ministro era Azeredo da Silveira, porque a questão, o Brasil externo vai defender os interesses do Brasil. Então, por exemplo, restabelecer relação com a China. O Brasil não tinha relação diplomática com a China, a República Popular da China. Foi o governo Geisel. E aí você tinha de romper, que era a China obriga, com Taiwan, com Formosa e tal. Pô, nós precisamos ter relação com a China, pô. A China é um gigante. Acordo nuclear com a Alemanha Ocidental. Na época a Alemanha era dividida em Alemanha Oriental e Ocidental. E aí o Brasil queria entrar dominar a tecnologia nuclear. Isso teve resistência dos Estados Unidos. Aí vem Angra. Aí tem o reconhecimento de Angola. Em suma, você tem uma política externa independente que defende os interesses nacionais. Não. É diferente desse. O Bolsonaro olhou pro Trump e falou, eu te amo. Falou, I love you. O Trump não entendeu. Porque o Trump falou assim, mas pera um pouco, esse cara é doido. Né? É muito servil. Ele mandou I love you, é verdade. Aí o sujeito, com aquele cabelo fantástico, com aquele topete, falou assim, mas laranja. Esse cara é muito servil, porque já tem gente que é servil aos Estados Unidos, mas igual o Bolsonaro, que é o presidente mais servil, mais traidor da história do Brasil, o cara se ajoelhou pro outro. Então, isso não corria, porque no governo Geisel é ao contrário. Tanto que o governo, na época, pega uma parte do governo Carter, há uma série de incidentes diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos e tal. O Brasil rompe o acordo militar com os Estados Unidos também no governo Ernesto Geisel. Então, isso só para mostrar como que a nossa história, primeira, é desconhecida, segunda, é complexa. Terceira, não é fácil entender a história do Brasil, porque o regime militar, ao mesmo tempo que tem todo esse autoritarismo, essa tragédia de tortura, prisão, desaparecimento, e isso tudo ocorreu mesmo. No campo econômico, você teve um processo de expansão econômica nunca vista na história. Por exemplo, o milagre, o Brasil crescia 12% ao ano, chegou a crescer 13% ao ano. É uma loucura. É a explicação? Aí é uma enorme expansão. Aí tem a ver com o gênio econômico que é o Delfim Neto, né? O Delfim Neto, ele era genial mesmo? Tá vivo ainda, com 93 anos. Dá pra conversar com ele? Então, eu entrevistei várias vezes ele no meu canal. É uma figuraça. Né? É uma figura. Tem uma capacidade analítica fantástica. Tem uma biblioteca que ele doou para a FEA, a Faculdade de Economia e Administração. Ele tem uma lá, acho que tem mais de 80 mil títulos. Uma coisa fantástica tal. E conhece muito teoria e história econômica. Os militares, então, tinham essa vantagem de colocar uma pessoa técnica, uma pessoa que entendia do negócio. Ele foi ministro da Fazenda do Costa Silva e do Médici, depois no governo Figueiredo, aí já a situação era outra, passou pela agricultura e depois foi para o planejamento, mas aí a situação econômica era complicada. Mas o regime militar, as contradições desse regime, né? Porque também você tem os 5 presidentes militares, os 5 não foram iguais também. Houve modificações na política econômica, na política externa desses 5 presidentes. Eu estou falando em Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, tal, que foi o Figueiredo governou por 6 anos, foi o único que governou. Né? Então, e ver as
contradições. E não tem nada a ver com essa caterva que está aí no Palácio do Planalto, essa malta, que desconhece o Brasil. Não tem projeto, porque na época havia... Isso foi criado no governo João Goulart, o Ministério do Planejamento, 63. O primeiro foi o Celso Furtado, um dos economistas mais brilhantes que o Brasil teve. Nós tínhamos a questão de planejar. Começou no governo JK, especialmente, plano de metas. Era 50 anos em 5. O Brasil ia crescer. Era o JK falava, hoje é o contrário, né? Mas 50 anos em 5. Então, aí depois teve o plano trienal do governo João Goulart, que acabou não dando muito certo. Depois veio o PAEG. Depois veio os PNDs, Plano Nacional de Desenvolvimento. Teve vários, do regime militar. Aí você estabelecia um plano de 5 anos para onde o país ia. Porque você precisa ter um projeto. Você precisa saber que daqui 3, 4 anos, como é que vai estar, o que você precisa de infraestrutura, por exemplo, energia. Pô, nós temos um problema. Se o Brasil começar a crescer 4% ao ano, né? Nós não temos energia. Se crescer 4%, putz, vira o caos. Aí veja como nós por exemplo, Itaipu, sem Itaipu, nós estaríamos no escuro, estaríamos à luz de vela aqui. Então, a questão que se coloca é que nós precisamos ter planejamento de desenvolvimento da infraestrutura, estradas, ferrovias, os aeroportos, produção de energia. Hoje, inclusive, combinar as diferentes formas. Hoje você tem uma matriz energética plural, né? Você pode trabalhar com energia eólica, solar. Pô, um país como o nosso, né? É inacreditável, tal. Então, você tem agora várias formas. O etanol era o programa antigamente chamado Proálcool, foi do governo Geisel, 1975, né? Também foi buscar uma substituição, uma alternativa à primeira crise do petróleo, que foi terrível. O Brasil importava 3 quartos aproximadamente do que nós consumimos de petróleo. Então tem tudo isso, que a gente... Então teve aqueles momentos que você combinava, por isso que essas situações que são complexas. E ao mesmo tempo, isso não diminui, isso está num outro livro meu, inclusive, não diminui em nada a questão no campo da política, da repressão política, cultural, da censura, tal, disso que nós falamos de cultura. Porque as pessoas falam com saudade daquela época como se só tivesse coisa boa. Pera um pouquinho, você tem que lembrar as prisões arbitrárias, as torturas, desaparecimento. Mulheres foram desaparecidas. Aqui na Rua Tutóia... com medo. Então, no Doi-Code, aqui da Rua Tutóia, tinha lá o assassino, o Coronel Ustra, que é herói pro genocida Bolsonaro. Existe algum tipo de debate sobre isso? Sim, tem. Ou ele foi torturador? Não, ele foi torturador durante 4 anos. Ele matou várias pessoas. Então, ele é um assassino. Inclusive, tem condenação na justiça. Caramba. O cara tem condenação na justiça. Como que idolatra um cara desse? Né? Ele idolatra. Você vê a que ponto chegou o genocida Bolsonaro. Então, e a caterva verde oliva que está no Palácio do Planalto, que legitima o capitão terrorista. Que é bom lembrar que ele é terrorista. Que é caterva? Caterva é uma expressão de desuso. Eu fiquei com vergonha de perguntar, Mandíbula. Você sabe o que é caterva? Fala antes dele explicar. Não faço caterva. Ideia, mas eu não ia perguntar, eu ia deixar passar. Eu quero aprender aqui. Não, tem umas coisas que eu gosto de usar lá, caterva, malta, tal, para gozar um pouco. Caterva é as pessoas mal formadas, que não têm um conhecimento adequado, assim, numa linguagem que mostra a precariedade intelectual, tal, né? Eu gosto muito de usar a expressão elite rastaquera, né? Porque rastaquera também é uma expressão que vem do francês, veio para o português, não sei se foi para outras línguas, mas foi uma expressão que surgiu por causa do Brasil. Era uma peça, tinha uma Offenbach, tinha uma opereta chamada Vida Parisiense e tal, e tinha um personagem, isso na metade dos anos século XIX. Até o Barão, quando era estudante, se formou, assistiu essa peça e ficou furioso. Por quê? Estava lá em Paris. Porque tem um personagem que é chamado O Brasileiro, nem nome tem, O Brasileiro. E o brasileiro entra nessa opereta tal, conduzindo um escravo pequeno tal, e cheio de dinheiro. Sim, um cara rico, cheio de dinheiro. E aí as mulheres se apaixonavam pelo dinheiro dele. Claro. Ele imaginava que era por ele. E arrumava um monte de amigo, que era do dinheiro, mas ele achava que era com ele. Então, o que acabava acontecendo era que aí ele passava uma boa temporada em Paris, gastava tudo. Acabava o dinheiro, tinha que voltar para o Brasil. Aí, no outro ano, voltava. E assim, daí que é chamado rastaquera, o sujeito tem dinheiro, mas não tem refinamento, não tem cultura e tal. Que é parte da elite de hoje. Isso, né? Essa elite de hoje, que não é a elite do passado, porque essa elite nacional... Por exemplo, nós tínhamos na Fiesp, quando ela foi criada, o Roberto...